Shalom, já expliquei aí nos stories quem é Shalom. Shalom é Jesus de Nazaré. Não é frase de efeito coaching. Gente, eu vivo sozinha, eu vivo na minha vida, eu e Deus, Deus e eu. Eu tenho pouco contato com as pessoas. Mas as coisas, assim, eu tenho muito contato nos meus grupos de internet, mas pessoalmente eu tenho pouco contato. E aí, quando a gente vai ter contato com as pessoas, é onde nós somos mais provados. Não é fácil não, viu, gente? Não é fácil. Só Deus para nos dar graça. Então, gente, aí eu descobri duas coisas nesse fim de semana. Depois eu fui conversar com uma amiga, descobri mais coisa. Gente. Uma amiga de internet, viu, gente? Como eu disse, eu nem no meu país eu estou, e mesmo quando eu estou no meu país, eu não sou de muita amizade. Porque tem amizade que, em vez de ajudar, atrapalha, viu? E tá difícil. A Bíblia diz, se possível, tende paz com todos. Se possível. Paz, Shalom, que é Jesus de Nazaré. Ok? Não é essas frases de efeito, de autoajuda que as pessoas estão usando, não. Então a Bíblia fala, se possível, tende paz com todos. Se possível. Porque muitas vezes não é possível. Ok? Por quê? Porque as pessoas, elas estão assim, naquela loucura do mundo. O modismo do mundo. Tem um modismo no mundo terrível, gente. E aí, gente, eu não estou falando mal contra coach, não. Quem tiver sua profissão de coach, é sua profissão, eu respeito muito, igual eu respeito qualquer outra profissão. Mas não faz do púlpito da igreja palco ou escritório ou, como se diz, ou clínica. Não faz o púlpito da igreja de Cristo Jesus palco para pregar, não é nem para pregar, gente. Que isso não é pregação. Pregação que o Senhor Jesus fazia. Pregação que os apóstolos faziam. Ok? Quem prega o evangelho, quem prega Jesus, quem prega aquilo que os apóstolos pregaram na igreja evangélica, estou falando de igreja que diz que é evangélica. Então, quem está pregando ali aquilo que o Senhor Jesus pregou, aquilo que os apóstolos pregou, está pregando mesmo, ok? Às vezes a pessoa não entendeu direito o texto, mas ela leu a Bíblia. Você pega, vai ler também. É Bíblia, é nova aliança, é alimento do cristão, independente de qual vertente ele é. O Novo Testamento é o nosso alimento, ok? Mas eu tenho percebido, e eu não fico perdendo tempo com isso, mas as coisas vêm para mim. Às vezes eu vejo coisas, eu tenho sonho. Eu tenho percebido que as pessoas, elas estão trocando o evangelho na igreja por ensinamentos coach, autoajuda, ok? E isso está trazendo uma fraqueza para a igreja, gente. O pessoal está ficando
é todo cheio de frases de autoajuda, mas a vida delas está péssima. Péssima, péssima, péssima. Porque se não for por Jesus, ninguém muda. Não muda, gente. Se não for por Jesus, pelo Espírito Santo, ninguém muda com frase de autoajuda. Não muda. As mesmas pessoas que estão fazendo as frases estão com as famílias destruídas. Às vezes vive só pra... Porque não tem outro jeito. Se tivesse, dava um jeito de sair fora. Por quê? Porque estão confiando na autoajuda, no coaching. E tá levando para a igreja. E não tá mais pregando o evangelho. Porque o evangelho é diferente. E não tá mais pregando os escritos apostólicos, porque os escritos apostólicos é diferente. Ok? Então, tem muitos pastor, bispo e outros mais, agora que tem tudo nesse negócio, homem e mulher também, que tá aí nesse negócio de coach, gente, levando isso para a igreja, tá enfraquecendo a fé do povo, gente. Tá enfraquecendo a fé do povo. Igreja é lugar de pregar evangelho, é lugar de pregar nova aliança. Você pode pregar a antiga também, mas explica o que é Cristo na antiga aliança. Não tem problema. A Bíblia toda é maravilhosa. Eu amo todas. Se eu pegar Gênesis, me dá vontade de pregar. Mas para mim não errar, eu não pego caderno e fico anotando um bocado de coisa, não, gente. Eu pego a Bíblia e leio o que está ali nela. Ok? É o que está ali escrito. Nós não precisamos de esboço, não, gente. Nós precisamos da Bíblia. A Bíblia já é o nosso esboço. Hoje em dia tem muitos teólogos, muito conhecimento, muito isso, muito aquilo outro. Mas pouco poder. Esse negócio de prosperidade, dificilmente eu vou fazer uma live para ficar falando isso. Se eu for falar é porque... Hoje eu tô até rouca, porque acho que me pegou aí, acho que o vírus me pegou. Eu não gosto de ficar perdendo tempo com essas coisas. Mas quando você vê igrejas, pastores caindo, pastores, quando eu falo é homem e mulher, caindo, e aí você vai ver que aquela pessoa estava nesse tal de coaching, famílias destruídas. Gente, vida financeira, você vai trabalhar e Deus te abençoe, você vai conseguir. Não precisa de tanta coisa. Não precisa de tanto enfeite, não. Igual estão colocando. Agora, família, gente. Pessoas humanas, famílias. Isso aí é difícil, gente, consertar, sabe? Pregar prosperidade, gente, é fácil, gente. É fácil. Eu já vivi o tempo da igreja que pregava só o evangelho. Eu já vivi a igreja simples, humilde, mas pregava só o evangelho. Eu já vivi o tempo da igreja que pregava um pouco do evangelho, um pouco da prosperidade. Já passei por isso também. Já recebi bênçãos de Deus, já recebi, que eu não sou hipócrita, que eu não vou vir aqui para falar as coisas sem falar de mim. Já recebi bênçãos de Deus, Deus já me deu viver sonho impossível. Quem conhece a minha vida sabe. Mas eu vou dizer a vocês.
eu recebi bênção, vivi o impossível na igreja da prosperidade. Mas eu não tive família restaurada. Eu não tive. Eu consegui o bem material, mas eu não consegui ver a família restaurada. Ok? Então, gente, tá tocando aqui, eu tive que desligar. Então, gente, não vai nessa ilusão, não, gente. Não vai nessa ilusão de... Gente, não vai nessa ilusão, não, de coaching, de palavras de efeito, tudo é o demônio. Essas pessoas, elas começam também a colocar medo nas pessoas. Tudo é o demônio, é o demônio. Ai, se não fazer isso, o demônio vai... Ai, se tá dando legalidade. Gente, você vai delegar legalidade pro demônio quando você não obedece o evangelho de Cristo. Ok? Quando você está fora da comunhão verdadeira com Cristo, é isso que dá legalidade para demônio. Porque quem está com Jesus de Nazaré tem a marca de Jesus. E o inimigo não pode tocar em quem tem a marca de Jesus. Se Deus permitir que a pessoa passe por uma prova, ela vai ser provada sim. Mas aí é diferente, gente. Não confunda as coisas. Deus permitir que um filho dele passe por uma prova é uma coisa. Mas as pessoas saírem por aí profetizando que tudo é demônio, gente, isso aí não é Deus, não, é as pessoas. Quebra isso. Quebra em nome de Jesus. Senão vocês vão ficar tudo perturbados da cabeça e virar papagaio, só repetindo frases de efeito de autoajuda e não muda nada. Não muda, porque quem muda é a fé em Jesus. É a leitura do evangelho ali, porque o evangelho ele é uma água que ele vai limpando, purificando a nossa mente. Ok? Então, volto a dizer, Shalom é Jesus de Nazaré, ele é o príncipe da paz. Não é esses efeitos de fraseado que tem por aí que estão falando, não. E aí eu fui conversar com a minha amiga, que ela está conhecendo o evangelho já faz algum tempinho, ela é judia, mas ela está conhecendo o evangelho já faz algum tempinho, e ela está procurando entender o evangelho de Cristo, mas está complicado dela entender o verdadeiro evangelho. Porque tem pessoas na internet que misturou o evangelho com a Cabalá. E ela entende de Cabalá. E quando eu fui pegar tem um texto aqui, gente, tem um texto aqui, eu nem vou ler esse texto, para não gerar mais polêmica. Tem um texto aqui de uma suposta música. Isso aqui é música, isso aqui não é louvor não, viu, gente? Nada que... Se não está glorificando o nome do Senhor Jesus, não é louvor. Outra coisa também, tire isso da cabeça de vocês. Música de autoajuda não é louvor. Louvor glorifica o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvor não glorifica o homem, louvor não glorifica nós mesmos. Louvor glorifica o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se está glorificando o nome do homem, se está glorificando a própria pessoa, não é louvor. Ok? E fizeram uma música aqui, aonde tem essa suposta frase aí, Shalom, ou paz. É uma música que ela é de autoajuda, ela é uma música que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, não tem nada a ver. E eu não sabia de nada disso, que eu não fico cutucando essas coisas, eu tenho mais o que fazer, com a graça de Deus. Como eu já disse, eu gosto de pregar o evangelho.
Mas aí eu fui falar com uma amiga minha, essa amiga minha, que ela é judia. Ela falou, isso aí é da Cabalá. Ela falou, eu conheço até um bispo que usa isso daí, mas é da Cabalá. Ela falou, eu conheço um bispo da igreja evangélica, que diz que é da igreja evangélica, que usa esse texto aí que você me falou, mas ela falou, isso é coisa da Cabalá, não tem nada a ver com o evangelho e não tem nada a ver com Jesus. Gente, confirmou. Sério, gente, eu não sabia disso, eu não sabia. Aí confirmou. Falei, o quê? Eu falei, eu nem sabia disso. Eu só sei que eu senti mal com essas coisas. Aí ela falou, isso é da Cabalá, isso não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com Jesus. E os crentes levando tudo pro altar da igreja, pro púlpito da igreja. Frase de autoajuda da Cabalá. É isso, gente. Eu vou parar por aqui, não sei nem como é que essa live tá saindo, porque vamos ver se a internet vai estar boa, ok? Mas a igreja de Cristo é para pregar o evangelho de Cristo. Os escritos apostólicos, porque os apóstolos viram Jesus. Tem gente hoje que vê Jesus? Tem, mas são poucas. Muitas hoje estão vendo outras coisas que não tem nada a ver com Jesus de Nazaré. Tome cuidado, gente. Tome cuidado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E eu preciso, gente. Eu preciso. Às vezes eu começo a ver uns vídeos de alguma coisa na internet, porque eu quero aprender também. Eu gosto muito de aprender as coisas, de ter conhecimento. Aí quando eu começo a ver que aquele negócio está fazendo mal para minha alma, eu paro. Se fez mal para minha alma, eu paro. Se eu não sinto assim a unção de Deus nas coisas, às vezes eu até sonho, gente. Aí eu paro logo, imediatamente. E nós temos que fazer isso, nós temos que parar. Se o negócio, se não está trazendo aquilo que o Senhor Jesus pregou, a libertação, o que as pessoas elas estão fazendo? Elas estão pegando e estão dizendo que pecado não é pecado, porque como elas não pregam o poder da transformação, como elas não vivem e não pregam o poder da transformação, então elas vão dizer que pecado não é pecado. Ok? E aí quer mudar a Bíblia, diz que a Bíblia não serve para os dias de hoje. Você vai ver isso por aí. Cuidado com a tal da teologia liberal. Cuidado, gente, eu nem sei o que é isso, mas tem teólogos temente a Deus que explica, ok? Cuidado com a tal da teologia liberal. Cuidado com essas pessoas que dizem que pecado não é pecado, para poder manter as pessoas na igreja enganadas, vai morrer, vai para o inferno. Essa é a realidade. Muita gente vai morrer, vai para o inferno. Porque foi na cabeça de homens e não foi para a Bíblia confirmar se aquilo era verdade. Ah, mas aí se você vai num lugar que a pessoa diz que a Bíblia está ultrapassada, como é que você vai para a Bíblia para comprovar? Gente, isso daí já não é mais cristianismo, coisa nenhuma. Esse pessoal que está falando que a Bíblia está ultrapassada, que tem que mudar, gente, isso aí é pior, muito pior do que Igreja Católica, que falaram tanto mal. É muito pior, gente. É muito pior, gente, esse povo de teologia liberal que fala que a Bíblia está ultrapassada, que tem que mudar, que não sei o quê. Esse povo que está misturando, gente, o evangelho com cabalá, com misticismo, com esoterismo, sincretismo religioso. Gente, isso aí tá pior que a Igreja Católica. Falaram tanto mal da Igreja Católica, tá pior, os protestantes. Eu sei que as pessoas não gostam do que eu falo. Eu sei. Mas se é para pregar, vamos pregar a verdade.
Então não prega nada. Ok? Eu vos deixo aqui na graça de Deus e continuo dizendo, cuidado com esses tal de coach em igrejas. Leva para o púlpito palavras de autoajuda, mas não é evangelho e não vai transformar a vida de ninguém. E a vida dessas pessoas estão detonadas, mas ali elas disfarçam, faz um belo penteado, uma bela maquiagem, um belo vestido, um belo terno e acha que é melhor que os outros ainda. O Senhor Jesus foi lá e elogiou a viúva pobre que só tinha 2 moedinhas. Mas isso não. Viúva pobre deu mais que todo mundo? Não. Isso aí não combina, né? A Bíblia está ultrapassada, né? Não, a gente tem que andar na estica, muito belo, muito não sei o quê, muito... Como será que a viúva pobre vestia, hein? Como será que ela se vestia? Meu Deus. Só tinha 2 moedas ali que ela deve ter ganhado de oferta de alguém, de esmola, aliás, de esmola de alguém. E ela foi elogiada. Não estou falando que ninguém tem que ser pobre, miserável, não, gente. Mas eu só quero que você saiba de uma coisa. Não é vida financeira próspera que vai mudar a família de ninguém. Pelo contrário, quanto mais a pessoa sobe na prosperidade financeira, a família mais cai. Pode prestar atenção. Pode prestar atenção, gente. Pode prestar atenção. É só Deus para ter misericórdia de nós e nos livrar desse engano. Eu já vivi esse engano. E olha que eu não sou rica não, gente. Eu não sou rica não. É Deus que tem misericórdia de mim e de meus familiares. Nunca fui rica. Mas no período que eu mais prosperei, era o período que a minha família estava mais detonada. É isso, ok? Eu estou falando a real. Eu prefiro ser realista do que ficar com enganação, com palavra de efeito moral. E cuidado com pessoas que ficam falando que tem demônio na tua casa. Cuidado, porque a casa dela tá cheia. E ela quer que vá para tua casa também. Que na nossa casa tenha Jesus de Nazaré 24 horas. Jesus de Nazaré. Porque quando a gente crê nele e aceita ele, também vem o Espírito Santo. Também vem os anjos dele para guerrear por nós. Essa é a maior riqueza que um cristão tem. É ter a proteção divina. Deus seja louvado. Até a próxima. E cuidado, cuidado. Cuidado, porque pastores estão caindo, pastoras estão caindo por causa do tal de coaching. Cuidado. E muitos que estão lá pregando, às vezes está tudo detonado na vida e na casa. É isso. Não gosto de falar mal de ninguém, não. Mas eu tenho que alertar. Eu tenho que alertar porque eu estou vendo que as igrejas estão nesse engano. E isso prejudica a igreja todinha, não é só o pastor, não. Prejudica a igreja toda, toda, toda. Voltemos para o evangelho em nome de Jesus de Nazaré. Paz, shalom. Shalom, Jesus de Nazaré. Não é essa autoajuda que tem por aí pela internet de cabalista, não. Ok? Até a próxima. Deus seja louvado. Aleluia.